Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Muito bom estar aqui com todos vocês no Salão Virtual Doutrinário da Comunidade Espírita Nova Era, Vale do Jiquiriçá, sempre com o apoio da Rádio Transvale e a presença afetuosa dos irmãos de Ideal Cristão, como Zé Alberto, Celso Seara, Luciano da Gata e tantos outros que fazem parte dessa obra divina, que é a divulgação da doutrina espírita. Então, utilizando também todos os meios possíveis, idôneos, hoje aqui temos essa tecnologia à nossa disposição, as mídias sociais, que nos permitem conhecer e aprender os ensinamentos dos Espíritos. Todos eles apresentados por Allan Kardec, nos livros da codificação, e que está à disposição de cada um de nós. Nosso compromisso agora é falar sobre o tema escolha das provas. Trata-se de um assunto previsto em O Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, que fala da vida espírita. E lá existe o assunto da escolha das provas. Observa-se que é uma temática muito recorrente e comentada sobre o mundo espírita, né? Especialmente no meio espírita, os quais questionam também sobre os acontecimentos e as possibilidades das suas vidas e de tudo aquilo que envolve a existência física atual de cada ser. Então, viver no planeta Terra é realmente estar disposto às possibilidades inúmeras que surgem a cada momento, a cada novo pensamento, a cada nova emoção, a cada nova atitude, e cada um será o seu próprio arquiteto do seu destino. E é isso que o Espiritismo nos esclarece para melhor aproveitamento desses recursos infinitos que são oferecidos pelo Criador. E assim temos a oportunidade de organizar as nossas forças no sentido do progresso, do nosso crescimento moral, de tudo aquilo que necessitamos para nos aperfeiçoarmos, para enfrentar as provas escolhidas sob a supervisão divina sempre. E essas provas que são escolhidas tanto antes da reencarnação, quanto até durante a própria reencarnação. Então, estamos sempre nesse movimento dinâmico e que é impossível de ser medido, ponderado, avaliado, porque a todo momento, cada criatura, cada ser está sendo conduzido através dos seus próprios pensamentos, da sua vontade, a realizar escolhas, a tomar decisões, recebendo influências inúmeras também, tanto do ponto de vista externo quanto interno. Então, nesta reflexão de hoje, é possível, vamos procurar, na verdade, analisar a vontade divina, o planejamento reencarnatório, as escolhas das provas, o livre-arbítrio, porque são situações que estão completamente interligadas, e para compreender sobre a escolha das provas é necessário também passar por cada uma delas, enfrentar cada uma delas, principalmente diante dos inúmeros questionamentos sobre até onde influenciamos o rumo dos nossos destinos. Ao invés de apenas alegar que existe um determinismo divino,
ou biológico, ou algo nesse sentido, que nos faz viver como cada um vive hoje. E vamos perceber que a responsabilidade é de cada um, é intrínseca a cada criatura, claro, sempre amparada, assistida, supervisionada pelo olhar divino, através dos seus pressupostos, através de todos aqueles que fazem a sua vontade e que nos conduzem também para um bem maior. Então, muitos pensadores, no passado até defendiam a ideia de que os atos humanos seriam guiados por esse determinismo imposto por Deus. Por outro lado, ao contrário deste pensamento, não há mais espaço para considerar esse determinismo absoluto, inconsequente, em que o homem não tenha qualquer possibilidade de participar, ou mesmo até de contribuir, sim, previamente sobre os acontecimentos da sua vida. Então, pela doutrina, nós vamos observar que, pela doutrina espírita, o determinismo divino que nos impulsiona é, na verdade, a obrigação de progredir. É a obrigação que todo ser, desde quando foi criado, simples e ignorante, através do foco divino, através do infinito amor, da infinita sabedoria que sustenta a vida em toda parte. O único determinismo que existe é, na verdade, a obrigação de cada um progredir, de evoluir, de se desenvolver intelectual e moralmente, por meio das encarnações, sempre em busca da perfeição. Então, cada ser aqui tem esse compromisso. E os espíritos vão nos dizer exatamente isso, né? Como se vê em O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação. E os espíritos vão nos responder que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Apesar de sofrer ao longo deste extenso caminho as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, as angústias, enfim, os transtornos da existência corporal, todos nós temos, sim, esse grande compromisso com a divindade, com o Pai, com o Criador, conosco. E é isso que cada criatura, através dessas reencarnações, dessas oportunidades, vai tendo que vivenciar, cada um ao seu modo, de acordo com o seu livre-arbítrio, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, assim, esse determinismo divino nos mostra o rumo da perfeição, nos mostra um caminho, ou melhor, uma direção que pode ter diversos caminhos, porque a grande meta a ser alcançada é exatamente a perfeição. É nos tornarmos espíritos puros, é nos tornarmos seres iluminados. E a evolução espiritual será sempre imposta e inevitável a cada um dos seres. Isso é um fato que não podemos jamais deixar de admitir. Então, não regredimos, porque os bens celestiais, as conquistas do espírito, aquilo tudo que cada um adquiriu, já faz parte da sua própria bagagem espiritual. Então, estamos acumulando e, aos poucos, claro, colocando em prática, através das experiências, dos testes, das provas, das expiações, enfim, tudo aquilo que é necessário para demonstrarmos a nossa capacidade, o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida, da existência, daquilo que é essencial para cada um de nós. E é através do livre-arbítrio que o espírito tem a liberdade de pensar, tem igualmente também
a capacidade de realizar obras, de procurar, através das suas escolhas, das suas decisões, realizar aquilo que intrinsecamente, implicitamente também está programado, se é que podemos usar essa palavra. Porque alcançar a perfeição demanda de cada um de nós esta busca pelo aprendizado, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelo esforço íntimo pessoal. E aqui é importante notar que em todas as áreas do conhecimento humano, em todos os momentos, em todos os matizes, por assim dizer, da perspectiva existencial. Então, o ser busca isso quase que pré-programado, pré-agendado. É o DNA espiritual, é o DNA divino que nos leva a esse automatismo, se é que podemos também chamar assim, em busca dessa perfeição, dessa iluminação, desse progresso íntimo, individual. Então, cada um aqui deverá realizar obras, sim, não obras faraônicas, obras extraordinárias do ponto de vista humano, mas sim em relação a si mesmo, em relação à sua autoconstrução, à sua edificação íntima, à sua construção enquanto ser imortal que todos nós somos. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. Não teria opções, não teria condições de raciocinar. Isso que nos diferencia dos outros seres é essa capacidade de raciocínio, de inteligência, de pensamento. Portanto, Kardec nos explica, através dos benfeitores, que todos nós temos a liberdade de agir, desde que haja também essa vontade de fazer, de buscar algo, de ir em direção a um caminho, a uma alternativa para aquele problema que você enfrenta, aquela dificuldade que você hoje está vivenciando. Então, o homem tem essa capacidade inata de resoluções, de buscar mecanismos para fazer com que a sua vida se torne mais aprazível, se torne mais funcional. Então, Kardec nos explica exatamente isso, que desde que haja vontade, porque aquele que desiste de buscar aquilo que poderá lhe satisfazer enquanto ser espiritual, e aqui é importante colocar neste aspecto, porque a satisfação meramente física não representa progresso única e exclusivamente. Pode ser fruto do egoísmo, do orgulho da criatura, para atender aos seus interesses pessoais, às suas paixões íntimas. Mas enquanto espírito, quando almejamos um objetivo, uma meta que haverá de satisfazer o espírito, aí sim o progresso se perfaz. A evolução se concretiza. Então, é importante perceber que essa liberdade é uma condição da alma humana e que sem essa liberdade nós teríamos dificuldade, sim, de nos percebermos enquanto espíritos dentro desse mecanismo divino que é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. E assim vamos construindo as nossas vidas, os nossos destinos, as nossas desditas infelicidades, ou sucessos, alegrias, enfim. E Leon Denis nos esclarece no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o livre-arbítrio, ou seja, a livre vontade do espírito, é exercida principalmente para o planejamento dessas reencarnações. Então, quando a criatura passa a escolher, por exemplo, a família,
o meio social em que vai viver. Enfim, o espírito sabe de forma antecipada quais são as provações que ele deverá enfrentar. Ele vai perceber e vai identificar quais são os desafios que ele haverá de ter pela frente. O meio social, aqueles processos emocionais com os quais ele deverá lidar, sim, as provações que o aguardam. Ele deverá ter em mãos um mapa geral, um mapa genérico, sim, daquilo que o espera na vida física. Então, mas ele ao mesmo tempo vai compreender também o que? A necessidade de cada uma dessas provações, de cada uma dessas escolhas que ele deverá fazer, que às vezes serão cruciais, serão encruzilhadas que ele deverá enfrentar e que vão alterar profundamente a sua trajetória enquanto espírito imortal, podendo retardar, podendo adiantar, enfim, são situações onde ele deverá desenvolver suas qualidades, suas aptidões, suas virtudes, enfim, curar também os seus defeitos, as suas imperfeições, procurar eliminar os seus preconceitos, as discriminações, intolerâncias que ele ainda guarde em seu coração. Enfim, o espírito terá ali um grande laboratório para que ele mesmo, enquanto ser envolvido nessa experiência única, será tanto o beneficiário ou mesmo aquele prejudicado. Por si mesmo, não pelas possibilidades divinas que estão sempre a nosso favor, uma vez que Deus é o nosso Pai e a sua providência é a sua misericórdia, é o seu zelo, o seu cuidado por cada um de nós. E se mesmo assim estivermos enfrentando dores atrozes, sofrimentos, tristezas, sem dúvida alguma, aquilo haverá de ser para o nosso próprio bem. Só que a visão humana, ainda um pouco obscurecida pela falta da percepção acerca da eternidade, ainda dificilmente consegue observar de forma concreta aquilo que lhe acontece. Então, esse tema, escolha das provas, realmente é algo palpitante. E esse mesmo assunto está desenvolvido em O Livro dos Espíritos, das questões 258 a 273, e se refere também a esse planejamento reencarnatório, que pode ter a contribuição do próprio espírito, pode não, deve ter essa contribuição do próprio espírito, que deseja reencarnar, ou por espíritos mais esclarecidos também, especialmente aqueles que estão designados para essa tarefa. Além dos engenheiros cósmicos, os técnicos da reencarnação, existem aqueles espíritos que nos auxiliam, que estão ali para também nos acompanhar nesse processo físico aqui no planeta Terra, como nós conhecemos, como anjo de guarda, espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos afins, familiares, enfim, e que também prestam esse suporte para que essa reencarnação, essas escolhas dessas provas sejam as melhores possíveis, por assim dizer. Podemos colocar como sendo o plano mais perfeito que eles poderiam criar, né? Aquela proposta ideal, essa é a expressão, para que cada espírito obtenha o sucesso, alcance a meta, ainda que aos poucos, através das diversas reencarnações, uma vez que
Não é possível, muitas vezes, claro, em uma única existência, dar esse salto de qualidade evolutiva. Raros são os casos, uma vez que contamos aqui na Terra com espíritos medianos, do ponto de vista evolutivo, onde ainda tem muito a aprender, muito a se desenvolver. Alguns também ainda muito ignorantes, atrasados. Então, essa mescla também é objetivo da sabedoria divina para nos fazer evoluir e progredir mais ainda. Então, vamos aqui aos poucos traçando esse plano, essa programação. E não há, de forma nenhuma, improviso. Nada aqui é por acaso, nada é à toa nesses procedimentos preparatórios, dessas experiências reencarnatórias que cada ser deverá viver. Até porque existe uma programação fundamentada na lógica e na razão, na moralidade, nas leis divinas que são absolutas, inexoráveis, que são sábias, perfeitas. Até mesmo quando existe uma mudança nesses planos reencarnatórios, até mesmo esse tipo de mudança já estava prevista, por assim dizer. Já estava meio que preparada, talvez, para uma possibilidade daquele espírito recuar diante de um compromisso ou de uma responsabilidade, ou retornar aos hábitos pretéritos, onde em outras reencarnações ele mais uma vez agiu da mesma forma. Porque isso daí é previsto pelos espíritos, que já nos conhecem, que já passaram por essas experiências, que já estão muito distante de nós do ponto de vista evolutivo. Então, eles já percebem, já nos dão essas oportunidades, inclusive até. Então, vejam quanta misericórdia divina, quanto amor envolvido nessa tarefa que é, por demais, importantíssima para cada criatura. Então, todos nós haveremos de passar por essa fieira e continuaremos a passar até que um dia, muito provavelmente, esse processo já não tenha mais tanta necessidade no sentido de ser apenas aquele instrumento ainda desse processo evolutivo, ainda lento, sem muita objetividade, porque quando nos tornarmos espíritos muito mais evoluídos, muito mais purificados, muito mais intelectualizados, moralmente avançados, nós já nos tornaremos alvo, instrumentos de outras tarefas, de outras finalidades divinas, porque não há neste universo aquele que não necessite de tarefas, de trabalho, de progresso, de desenvolvimento, ou mesmo de serem co-criadores, de trabalharem nessa obra divina que é essa construção incessante deste universo, desta morada, desta casa do nosso Pai. Então, a escolha dessas provas é muito diversificada, porque diversas também são as necessidades humanas, podendo ser elaborado pelo próprio espírito, desde que tenha condições também morais para isso. Era o que eu estava dizendo. Então, aqueles que já alcançaram um determinado patamar já vão ter condições, sim, de contribuir de forma mais incisiva no seu próprio processo evolutivo, não necessitando mais de programações automáticas no sentido biológico, no sentido de não ter tantas opções para realizar aqui na Terra, tantas escolhas. Isso é típico dos espíritos que ainda estão mais próximos da origem e que ainda tem muito pela frente para se desenvolver. Então, quando o espírito já desenvolve condições morais, intelectuais suficientes,
ele já pode ter também condições de participar desse processo de forma muito esclarecida. E caso ele não tenha essas condições, ele realmente não poderá planejar ou mesmo opinar sobre nada, ou quase nada. Então, esse planejamento prevê os principais acontecimentos, as principais escolhas que vamos necessitar fazer, elas já estão pré-programadas. Então, essas escolhas poderão ocorrer realmente no mundo físico e vão influenciar o destino do espírito. Mas os detalhes, as particularidades, correm por conta de cada um de nós. Da posição em que cada espírito se encontre e das circunstâncias também, dos acontecimentos secundários que vão também, de certa maneira, influenciar nesses destinos. Então, a força dessas coisas, as consequências que advirão das nossas próprias ações, poderão também designar novos rumos para aquelas escolhas que foram previamente realizadas, ainda que de forma genérica. Então, esses detalhes, essas minúcias, né, estão escolhendo determinado caminho, o espírito deverá sustentar, por exemplo, as lutas e as vicissitudes, a alternância de problemas, enfim, sem saber exatamente os seus resultados. Se haverá sucesso ou se não haverá sucesso nas suas escolhas. Mas isso vai depender, com certeza, do seu desempenho ao longo daquela caminhada, ao longo da sua trajetória. Então, o Espírito tem em mãos uma argila, um barro que ele poderá moldar conforme as necessidades, conforme as circunstâncias, mas que, previamente, vamos aqui sempre relembrar, estará sob o manto do amor divino, do bem, da providência necessária para cada espírito e do zelo divino pelas nossas vidas, que sempre estará a nosso favor. Então, o planejamento reencarnatório, ele está ligado realmente às consequências do uso do livre-arbítrio. Seja bom ou mal esse uso, haverá também de arcar com as consequências, com aquilo que poderá acontecer diante das nossas vontades, dos nossos sentimentos, daquilo que desejamos. Será que desejamos verdadeiramente o bem ao fazer tal escolha? Ou será que desejamos o mal? Então, a partir disso, a partir desse elemento, estaremos sempre submetidos à lei de causa e efeito que estará atuando inexoravelmente sobre cada um de nós. Seja, então, este uso desse livre-arbítrio através da sabedoria, através daquilo que o espírito busca como algo benéfico para si e para os outros, com certeza este reflexo, este resultado, melhor dizendo, vai refletir o nível da sua evolução, o nível da evolução da criatura, como nós podemos observar também na prática. Como as criaturas aqui realizam as suas escolhas, o que é que lhes move até, quais são os interesses que eles buscam ao realizar tal ou tal decisão. Então, o livre-arbítrio usado de forma incorreta, indevidamente, né? De forma repetida, de forma constante, esse espírito acaba perdendo a liberdade. Então, se ele faz o uso errado do livre-arbítrio, através de escolhas equivocadas, cometendo erro atrás de erro, de forma repetida, ele acaba tendo esse livre-arbítrio restringido, limitado. E a sua capacidade também de opinar, de sugerir, nesse novo planejamento, na escolha das suas futuras provas, será reduzido. Por isso, os espíritos dedicados a essa tarefa, eles
consideram todas as ações do espírito reencarnante. Tanto o que ele fez, tanto o que ele ainda pensou em fazer, enfim, tudo aquilo que se passou no seu universo íntimo. Então, os espíritos dedicados a essa tarefa consideram cada uma dessas situações que executamos, antes e depois, para definir, inclusive, até os critérios que vão nortear o planejamento reencarnatório futuro que nos caberá enquanto espíritos aqui na Terra. Então, quando cada um estiver na erraticidade, cada ser estiver naquele período que é o intervalo entre uma reencarnação e outra, antes de começar uma nova existência corporal, cada espírito terá essa chance de escolher o gênero de suas provas. E deverá cada um passar, que deverá cada um enfrentar. E nisso é que consiste também o seu livre-arbítrio. Então, de certa maneira, nada ocorre sem a permissão divina, nada ocorre sem a vontade do nosso Pai. Até porque foi Deus, ou melhor, é Deus que estabelece todas as leis que regem o universo. Deus oferece ao espírito a liberdade de escolha, mas deixa também para esse mesmo espírito a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que vão advir de cada um deles. Então, portanto, a futura reencarnação, a futura existência física que nos aguarda não está concluída, não está finalizada. Não há um determinismo, não somos máquinas, robôs que vamos aqui assumir um corpo físico e viver quase que vegetando. Não. Embora muitos ainda estejam nesse estágio evolutivo e necessitam, portanto, uma intervenção maior, mais incisiva dos processos reencarnatórios, dos planejamentos existenciais, mas a maioria dos espíritos já não precisam mais desse processo interventivo, incisivo. Temos aqui muitas condições hoje de participar, de contribuir, de auxiliar. Ainda que, de forma inadvertida, ao retornar ao mundo físico, a maioria ainda faça aquilo que não deveria fazer. Ainda contrariamos a nós mesmos, aquilo que foi organizado, aquilo que foi projetado com todo amor e carinho para cada um de nós. Então, não existe predeterminação nesse sentido. O futuro está em aberto, tanto para o bem como para o mal, tanto para aqueles que fizerem as escolhas positivas como aqueles que fizerem as escolhas negativas. E o sucesso ou insucesso da reencarnação vai depender de cada ser. Utilizando desse conhecimento, podemos aqui analisar essa vida espírita. Ou seja, aqui vamos ler como sendo a vida que o espírito desencarnado leva, né, no período de refazimento, de estudo, em suma, o período de preparação que todos nós aqui passamos antes de uma nova reencarnação. Essa preparação dá para voltar a mergulhar na carne, para retomar o corpo físico em uma nova experiência. Então, esse período é fundamental para o nosso sucesso. Então, quando a alma se encontra em estado errante, desencarnado, realmente ele tem condições de melhorar o seu grau, melhorar a sua lente, né? Melhorar a dificuldade de enxergar diante da realidade, diante da vida, da verdadeira vida, e assim se afastar da ignorância, tornando assim mais claro na sua consciência os desígnios divinos e aquilo tudo que envolve a vontade do nosso Pai. Então o espírito lembra quase que instantaneamente de suas vidas anteriores,
os seus equívocos passados, a necessidade de reparar os débitos se torna latente naquela alma que ainda anseia tanto por evolução, pelo progresso, mas que ainda se perde em meio às suas próprias iniquidades, às suas próprias paixões. Então, diante disso, sabemos que a infinita misericórdia divina é quem conduz a lei maior, a lei de amor, de caridade, a lei de fraternidade. Por essa lei, Deus permite que, a depender do nosso grau evolutivo, cada um tenha condições de realmente ser o seu construtor do seu próprio destino. E podemos pensar nesse destino como sendo a reunião entre nós, os reencarnantes, e os nossos mentores espirituais, como já dissemos, assim como de amigos, seres afins que podem nos auxiliar nesse processo, de núcleos, às vezes, próximos também, que vão reencarnar, ou outros espíritos que também terão reencarnações simultâneas, paralelas, enfim, para nos conduzir, ou melhor, para nos darmos as mãos e nos conduzirmos, sim, para essa evolução tão necessária. Então, o espírito pode escolher, sim, a natureza das suas provas. Pedir que a espiritualidade permita que possamos quitar os débitos do passado. Porém, essa espiritualidade também pode intervir e negar, sim, e negar esse desejo, ou mesmo negar certas provações, já percebendo a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de cumprir devidamente com aquela tarefa, de solucionar aquele problema que às vezes não será resolvido apenas em uma encarnação, mas em 3, 4, 8, 10, 15 reencarnações, para tentar desenvolver apenas uma virtude. Então, temos aqui realmente essa tarefa difícil de percepção, de entendimento, de compreensão sobre nós mesmos. E tudo isso é organizado de forma coerente e perfeita. Não vamos jamais esquecer disso. É por isso que todos só possuem as dificuldades que estão mais suscetíveis, mais prováveis de serem solucionadas e resolvidas através do seu próprio esforço, através do seu próprio desempenho, através da sua própria boa vontade. Então, ainda há o entendimento do destino que muitos acreditam que tudo, em cada detalhe, em nossa vida foi programado. Mas, infelizmente, ou melhor, felizmente, não é assim. Não é tudo, mas sim aquilo que podemos chamar de generalidades. Aquilo que existe como cerne, como direcionamento maior para as nossas existências. Sabemos que o futuro não é uma constante, não é algo pré-estabelecido, e está em movimento conforme também colocamos em prática o nosso livre-arbítrio, conforme o nosso desempenho. Portanto, seria um equívoco, seria um grande equívoco achar que cada acontecimento em nossa vida foi pré-programado antes mesmo da nossa existência. E aqui nós podemos dar um exemplo bem simples. Por exemplo, existe uma programação para o indivíduo quitar um certo débito do passado, onde a pessoa passaria provavelmente por um acidente de trabalho, no qual perderia um braço. Vamos dar um exemplo hipotético. Porém, na vida dessa pessoa, ela escolhe viver no bem e busca atividades junto à caridade, à fraternidade, à solidariedade, enfim, de tal maneira que o suposto débito, aquela dívida que ele tinha,
que deveria ser quitado com a perda desse braço, é transmutado, é transformado, é modificado na sua essência, e a pessoa apenas sofre a amputação de um dedo, por exemplo. Ou às vezes nem mesmo isso. Às vezes sente apenas dores. Dores que fazem lembrar aquilo que um dia o espírito andou fazendo de errado. Quantos de nós vivenciamos tudo isso? Graças à obra divina, à misericórdia divina. E mesmo assim, nos queixamos, reclamamos, não queríamos ter dor alguma, não queríamos ter membros amputados, não queríamos ter transtornos mentais, enfim. Mas a misericórdia divina e a justiça do nosso Pai agem conforme as nossas escolhas, o tempo inteiro. Então, podemos abreviar nossos sofrimentos e diminuir, talvez, nossos débitos, sim, através do contrapeso, através dessa reciprocidade, que seria, na verdade, a prática da caridade, da lei de amor, da lei que o Cristo, que Jesus veio nos ensinar, de forma majestosa, humilde, amorosa, como sempre. Então, temos aqui, sim, as ferramentas, os instrumentos para nos autotransformarmos, transformarmos o mundo em que vivemos, transformarmos e darmos exemplo também para que outras pessoas possam se transformar. Então, as tribulações da existência física não são impostas por Deus. Jamais, não podemos imaginar isso. Que Deus nos castiga, que Deus se vingou, ainda é um pensamento medieval, primitivo, atrasado, que não condiz mais com os esclarecimentos que essa doutrina maravilhosa nos traz. Então, essas tribulações não são impostas por Deus à criatura humana. Uma vez que o próprio Espírito, na erraticidade, no momento em que se encontra no mundo espiritual, antes de reencarnar, escolhe o gênero dessas provas, porque ele deverá passar. E cumpre aqui pensar da seguinte maneira: precisamos distinguir, separar o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem, que não tem qualquer relação. Então, dizem os espíritos superiores que se um perigo, ou seja, se algo nos ameaça, não foi criado pelo espírito, mas sim por Deus. No entanto, é do espírito o desejo de se expor a esse mal, muito provavelmente por perceber nisso que seria um meio dele progredir. E assim Deus nos permite. Por exemplo, quando nós observamos os criminosos, aqueles assassinos, enfim, pessoas que praticam o mal, que vão de encontro à lei de amor, nós percebemos que ali existe um perigo. Isso é verdade. Mas, a partir do momento que o Espírito reencarna em meio a essas pessoas, ele está solicitando, ele está pedindo a oportunidade também de se corrigir. E que, sendo provado diante daquela situação, daquela circunstância, ele possa resistir às tendências do mal que ele já trazia e buscar um novo direcionamento na sua vida, um novo caminho, onde ele haverá de se libertar e se curar de si mesmo, e não culpar a A, B ou C, ou a Deus, a quem quer que seja, pelo mal que ele enfrenta, pelo mal que ele escolhe. Então, nem todas as tribulações experimentadas pelo Espírito encarnado foram previstas pelo próprio ser. Escolhemos apenas esse gênero de provações, como dizem os imortais. E ninguém será capaz de escolher e prever tudo que vai acontecer na sua vida física. Minuto a minuto, segundo a segundo, milésimos de segundo, enfim.
cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, de forma nenhuma. Para que cada um possa proceder a essas escolhas, as escolhas dessas provas que deverá passar. O espírito deverá se orientar pela natureza também das suas faltas. Não vamos aqui achar que podemos escolher tudo o que queremos, que podemos pedir a Deus ou àqueles irmãos que são responsáveis pelo planejamento da nossa encarnação, que tenhamos sombras e água fresca, que tenhamos uma vida de conforto, de gozos, enfim, porque se não tivermos também condições para tanto, ou se não tivermos consciência da responsabilidade que é uma dessas escolhas, dificilmente seremos oportunizados a realizá-las. Então, desse modo, cada espírito escolhe aquelas provas que realmente poderá levá-lo a se corrigir, a buscar amenizar as suas faltas e progredir também de uma forma mais rápida diante desses processos que já vivencia, muito provavelmente, há muitos séculos, há milênios, porque somos espíritos milenares. Não estamos vivendo aqui a primeira reencarnação, não será a nossa última. E hoje estamos aqui colhendo aquilo que plantamos no passado. Então existem espíritos que pedem uma vida de misérias e de privações, para que possam também suportar com coragem tudo aquilo que um dia, muito provavelmente, fez alguém passar, ou que não valorizou, enfim. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, sim, quando tem oportunidade, que são extremamente muito mais perigosas do que a miséria, do que a pobreza. E esses espíritos, às vezes, pelos abusos, pelos exageros e pelo mau uso que podem fazer, pelas tendências das más paixões, enfim, acabam se perdendo. E outros que tentam também experimentar uma série de outras situações na vida, os vícios e tudo mais, para que possam ter forças, para que possam ser auxiliados, porque ninguém haverá de passar por uma prova desse nível sem qualquer auxílio. Ainda mesmo as provas mais leves, mais simples, que nós podemos aqui dizer, também tem a assistência espiritual daqueles irmãos que colaboram com as leis divinas, que fazem a vontade do nosso Pai e que estão também do nosso lado. Então, apesar de parecer que seja muito simples, muito fácil, muito comum, que um espírito escolha provas menos dolorosas, isso não acontece na prática de forma frequente. Porque logo que o espírito se desliga do corpo físico, da matéria, grande parte dessa ilusão que temos aqui, que vivíamos aqui enquanto encarnados, dá lugar a uma lucidez, a uma clareza de pensamento, a uma forma de pensar que é completamente diferente e que nos remete realmente a essas responsabilidades, a esses compromissos, a essas necessidades que temos conosco e diante da lei de Deus. E assim o Espírito passa a observar a meta maior, que é a perfeição. O objetivo supremo, que é a iluminação espiritual, o progresso moral, o avanço do ser imortal, e não o mero deleite, os meros prazeres da vida física, da vida mundana. Então, quando o homem vive, ao contrário, sob a influência material, infelizmente ele só enxerga o lado ruim das provas. Isso é natural, nós sabemos. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por problemas, doenças, privações,
enfim, misérias, nada disso. Mas, por outro lado, quando o espírito se encontra na verdadeira vida, na vida imortal, na vida espiritual, e passa a comparar tudo aquilo que ele viveu naquele curto período que é a vida material, que é a vida física, com a felicidade que lhe aguarda, com a felicidade que o espírito pode usufruir no mundo invisível. Nada do que nós enfrentarmos aqui será capaz de nos fazer sofrer. Nada disso aqui será lembrado como negativo. Pelo contrário, será nosso grande troféu. Será o grande mérito do espírito que soube resistir, sustentar a sua luta diante de tanto caos, de tanta catástrofe que muitos aqui são submetidos. Então, a liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas a serem enfrentadas devem estar voltadas para essa meta maior, para esse aperfeiçoamento moral, espiritual, para a autoiluminação, a ascensão da criatura. E diante do estado de imperfeição em que grande parte da humanidade ainda se encontra, planejar realmente uma vida sem amarguras, sem dissabores, a pretexto de evitar sofrimento, é não perceber, é não se dar conta o quanto precisamos ainda melhorar. O quanto todas essas dores, todas essas misérias, todas essas dificuldades nos impulsionam para frente e para o alto, nos colocam a serviço de Deus, de Jesus, da caridade, do amor ao próximo, do bem. E deixamos de lado o egoísmo, a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, que não nos leva a lugar algum. Pelo contrário, só nos aprisiona ainda mais a ignorância, a materialidade, as sombras, enfim. Então, pela lei de causa e efeito, é possível, sim, aceitar que alguns atos da nossa vida sigam um certo determinismo, um determinismo relativo, que na verdade está relacionado ao bem, ao amor de Deus, ao planejamento reencarnatório ideal, aquela proposta que nos levará ao Pai. Mas esta questão deve ser realmente analisada com muito cuidado, com um bom senso, com a lógica, com a razão. Porque tal planejamento é também passível de alteração, de mudanças, de modificações, desde menores, pequenas, até as maiores alterações, que também estão pré-agendadas, que também estão previstas. Porque o planejamento reencarnatório não é rígido, não é uma receita de bolo, não é um texto com início, meio e fim. Ele poderá ser alterado, acrescentado, retirado, enfim. Tudo depende da forma como cada indivíduo conduz a sua existência e como se posiciona também perante os desafios da vida, perante o mundo, perante o universo, perante si mesmo, perante Deus, perante as leis. Há quem imagine que a lei de causa e efeito deva ser cumprida de forma inexorável, sem clemência, independentemente da vontade ou mesmo dos esforços que cada um faça individualmente para suprir as suas falhas, as suas imperfeições. Mas não é bem assim. É preciso saber diferenciar causa e efeito. A pessoa consciente das dificuldades e dos desafios existenciais que lhe atingem diretamente a vida, pode, no esforço dessa vontade, fazer com que essa lei se cumpra, não
pelo sofrimento, mas pelo amor, pela caridade, pelo bem. Então, é essa a ideia que os Espíritos nos transmitem. E o Espiritismo considera que nada acontece sem o conhecimento divino. Mas não significa que há um controle divino absoluto de cada um dos nossos passos, dos nossos pensamentos ou sentimentos. De forma nenhuma. De tal maneira que impeça a nossa manifestação de vontade, o nosso livre-arbítrio, porque aí estaria havendo um conflito de leis. E isso não é possível. Não é possível. Porque para Deus, todos nós podemos sim, entre a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio, realizar o nosso processo evolutivo. Na verdade, Deus dá ao Espírito a liberdade de escolha, deixando a cada um a responsabilidade dos seus próprios atos. E pela doutrina, o homem desenvolve realmente essa capacidade de fazer escolhas mais acertadas e de utilizar corretamente também o seu livre-arbítrio. À medida que ele evolui espiritualmente, seja pela aquisição também da moralidade, do conhecimento. Então, nessas condições, aprende o homem vai aprendendo a separar o bem do mal. A liberdade de escolha é um meio fundamental pelo qual o homem realiza e constrói o seu próprio destino. Sendo assim, o espírito adiantado, o espírito mais evoluído, se inspira, aquele que pretende se tornar realmente um espírito evoluído, vai se inspirar nos exemplos que lhe cercam a sua vida espiritual. E vai buscar na fonte desses irmãos superiores, desses irmãos que já ultrapassaram essas barreiras que ainda estamos enfrentando. E observar cada uma das condições, sejam elas boas ou más, da nossa vida, da nossa existência, para a nossa reencarnação. E buscar também prever um pouco desses obstáculos que um dia enfrentaremos, as dificuldades da jornada, enfim, para que possamos traçar um programa, um plano, para que possamos realizar escolhas de provas que possam nos tornar seres melhores, que possam nos elevar em meio a toda as sombras e escuridão que ainda permeiam sobre o nosso planeta e especialmente sobre nós mesmos. Então, meus amigos, realmente podemos aqui perceber que grande parte da nossa experiência aqui realmente é programada, grande parte. Porém, durante este trajeto que nós estamos realizando, podemos encurtar ou mesmo estender a nossa caminhada, seja através do sofrimento, da dor, ou também através do sucesso, da alegria, da felicidade. Então, tudo vai depender das nossas escolhas e da nossa atitude perante a vida, perante o universo, perante o mundo, perante os seres que estão convivendo com cada um de nós e diante de tudo e das circunstâncias que o Pai nos oferece. Por isso, agradeçamos, ao invés de reclamar das necessidades que estamos a enfrentar, dos desafios que temos pela frente, daquilo que já passamos e que nos causou tanta dor, que nos marcou profundamente a alma. Tudo que acontece em nossos caminhos, tudo que passamos, tudo que enfrentamos, são os reflexos das nossas atitudes, das nossas escolhas, inclusive de nossos pedidos incessantes a Deus, aos céus, pela oportunidade de reparar
os nossos erros, as falhas que já cometemos. Então, sejamos gratos. Sejamos gratos ao Criador por estar encarnado, por estar aqui, neste momento, neste orbe, neste corpo que escolhemos, ao lado daqueles que também buscamos estar e que precisamos estar, e fazendo aquilo que é necessário para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe a todos. E boa escolha a cada um de nós. Muita paz para todos. Que assim seja.